Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aviação aqui no canal. Estamos aqui no aeroporto de Piracicaba, amanhecendo o dia agora, e a gente vai para a nossa terceira aula prática de voo. Hoje é o pré-solo 3. Diferente das outras aulas, acho que o que a gente vai treinar hoje são curvas de grande inclinação, essa é a diferença das aulas passadas, e essa vai ser nossa missão. Agora são 6 horas da manhã. E aí, será que o tempo vai dar uma limpada, essa neblina vai embora? Vamos aguardar, tá tudo fechado ainda, e esperar. Aqui pegamos o diário de bordo, a chave do avião, e nessa salinha é onde a gente verifica os NOTAMs e também a previsão do tempo. Hoje o dia tá lindo para fazer um voo, hein? Então vamos começar, nesse momento, fazer o cheque externo do avião, colocar os documentos dentro, deixar tudo preso, fazemos todo o cheque geral da aeronave. Mas eu vou mostrando um pouquinho passo a passo para vocês e comentando sobre os procedimentos. Aqui a gente liga Master e abaixa o flap em 100% para fazer a checagem. No flap a gente verifica se existe alguma folga, tanto nas linkagens quanto na dobradiça. Na verificação do aileron, eu começo verificando a posição do manche, eu mexo nele, verifico se não tem nenhuma folga, se o manche movimenta dentro da aeronave. Depois eu vejo a linkagem e também os parafusos. São 12 no total. A gente verifica se estão todos aí os parafusos, porcas, se estão bem apertados, se não tem nada solto. E a gente vai verificando e olhando tudo. Chegando na ponta da asa, a gente vai passando a mão, vendo se não tem nada errado. A gente também verifica a luz de navegação, vê se o filamento dela está ok, se não está queimada. Vamos escorregando a mão no bordo de ataque da asa, também verificamos o farol, se os filamentos estão todos ok. Tiramos aqui a capa do tubo de pitot, já fazemos a remoção dela, a gente já guarda. Verificamos se não tem nenhuma obstrução, na buzina de stall também. Vamos passando a mão e verificando a aeronave inteira, tá? A gente sacoalha ali, segura firme, dá uma mexidinha na asa, no montante da asa, no total. Aqui a gente está olhando para a capa do motor, né? E agora a gente vai para a parte das rodas. Ali na roda agora dianteira, na bequilha dianteira, a gente vê a altura, se está ok. Também verifica novamente todos os parafusos, se eles estão apertados, o mark check e vai verificando no geral. Não sei se vocês perceberam, eu pulei ali a roda de trás, mas é porque ela a gente vai, e no caso eu vou fazer por último nessa checagem, beleza? Não está esquecida, só um comentário mesmo. Passamos para a hélice, eu passo a mão em tudo, no spinner, verifico se todos os parafusos estão ok, se não tem nada que danificou também o bordo de ataque ali da hélice, né? A gente verifica a folga, se tem alguma folga, se está tudo certo. Descemos novamente, olhamos para o pneu, bequilha, vamos passando a mão em tudo, nos parafusinhos, para realmente ver se está tudo ok, tudo no lugar. Passando para outra parte do avião, do outro lado, verificamos os parafusos também, se tem alguma coisa errada. E tudo ok, mas a gente tem que verificar tudo, passar a mão em tudo, para realmente ver se não tem nada com folga. E agora fazemos o mesmo cheque na outra asa. Vamos movimentando, passando a mão no montante da asa, passa a mão pela asa inteira para ver se não tem nada amassado, obstruído, alguma coisa de diferente. Na ponta da asa também a gente move ela, verificamos as luzes. Agora eu cheguei aqui no aileron do lado direito e eu faço a mesma checagem que eu fiz ali anteriormente do lado esquerdo, olhando linkagem e os 12 parafusos, se eles estão corretos no lugar e se o movimento dele tá solto, se tem alguma coisa obstruindo, alguma coisa de diferente. Então, é essa verificação que eu faço. Passo novamente para o flap, verifico folgas, novamente a linkagem, não é dobradiça que chama, né, mas não sei o nome técnico, mas a gente vai vendo tudo isso.
Passando agora para os pneus, a gente vê se não tem nenhuma avaria, a gente passa a mão na linha de freio, na linha de fluido, vê se não tem nenhum vazamento, tá tudo seladinho, não tem nada de errado. A gente também verifica a pastilha, dá uma olhada nela e vamos escorregando agora a mão pela fuselagem da aeronave, ver se também não tem nenhum vazamento de óleo, algo do tipo. Passamos ali então por fim na empenagem do avião, né, no estabilizador. Agora a gente vai fazer tanto horizontal quanto vertical, vamos mexer os profundores, a gente também verifica a folga, linkagem, todos os parafusos que tem a gente vai procurando se tem alguma folga, alguma falha. Claro que aqui estava tudo certo, né, mas a gente tem que verificar tudo. O compensador do profundor desse avião fica do lado direito, fica nessa parte onde eu estava mexendo ali, então eu também faço a verificação. E galera, é o seguinte, né? Lembrando, sempre eu falo isso nos vídeos, o intuito não é ficar fazendo vídeo, o intuito é aprender, fazer os procedimentos tudo correto. Então, se ficou mal filmado, é porque eu não estava focado em filmar, eu estava focado em fazer os procedimentos todos corretos, tá? Então, por isso que as imagens às vezes não saem muito boas, porque a gente quer fazer sempre o procedimento correto do voo. É lógico, a gente não está preocupado em filmar, sim fazer tudo correto. Então, se não ficar tão legal o vídeo, é por conta disso, porque a gente está lá para aprender a voar e não para fazer vídeo. O vídeo é um extra que a gente está tentando fazer, trazer um conteúdo para vocês, mas sempre preocupado ali com a segurança de voo, com a segurança dos procedimentos, tudo mais. Então, vamos continuando aqui. Estamos verificando o restante da empenagem, né? Agora do lado esquerdo. Eu mexo bastante, eu vejo se não bate ali os comandos no comando total, se não vai pegar o leme no profundor. Isso é uma verificação que eu gosto de fazer também, se os movimentos, se as peças estão fazendo os movimentos completos, tem alguma coisa agarrando, mas, como eu comentei, tudo ok. Também mexo no estabilizador vertical, corro a mão pela parte inferior da aeronave para ver se não tem nada com óleo e agora ali mais uma vez nas mangueiras de freio. Como eu comentei, eu comecei pelo flap, mas eu terminei então a nossa verificação pela roda, completando assim o cheque externo. E agora, por último, a gente vai verificar a quantidade de combustível que tem em cada asa. Começo pela esquerda, a gente faz 3 medições e depois a gente vai para a asa direita pegar mais 3 medições. Mas por que 3? Para a gente ter sempre um valor muito seguro e sempre fazer as coisas de da forma mais segura possível. Agora a gente vai fazer a drenagem dos tanques de combustível, primeiro da asa esquerda, para ver se tem água no combustível, alguma coisa de diferente. A gente remove um pouquinho de combustível, vê ali se não tem nenhuma água presente, tirei da asa esquerda. Agora a gente vai para a asa direita do avião e depois, posteriormente, no ponto mais baixo da linha de combustível, que é lá embaixo do motor. Aí a gente abre a tampa de inspeção, puxa, não sei o nome correto, mas a gente abre uma saída de combustível e o combustível escorre ali por baixo do avião e assim a gente pega do ponto mais baixo do avião. Então aqui a gente está pegando mais um pouquinho então de combustível, é nesse ponto que eu mostrei para vocês, e faz a inspeção visual, que também nesse caso estava tudo ok, não tinha nada de errado com o combustível. Colocamos esses restinhos no galãozinho de dreno e agora, por último, a gente verifica o nível de óleo do motor. Então a gente tira ali a vareta, dá uma olhada, sempre com o paninho para não ficar escorrendo óleo no avião, e aí vê se está no nível. Aqui no caso também estava tudo ok. E agora a gente está pronto para a próxima etapa.
a gente verifica se o nível de combustível vai ser o suficiente ou se a gente precisa abastecer mais o avião para ir voar. A gente faz a documentação, faz o peso e balanceamento, faz toda essa parte e aí sim, depois a gente vai para a parte prática, para o voo em si. Tudo em ordem, agora é o momento que a gente sobe no avião e já vamos se preparar para o voo. Bom, fiz o travamento ali da porta, a gente nunca pode esquecer, senão essa porta vai ficar batendo, né? Então tem que travar ela antes de subir. Tirei os calços ali para o avião poder se movimentar depois que a gente acionar. Colocamos o diário de bordo, tudo em lugar seguro, tudo travadinho, tudo certinho. Soltamos o cinto para a gente poder entrar e colocar o cinto posteriormente. A gente está fazendo aí a preparação então do cockpit, colocamos o fone para a parte da frente para a gente não se enroscar e conseguir subir no avião. Entramos, sentamos, afivelamos o cinto. Posteriormente também a gente regula o banco, sempre na posição onde que a gente alcance a plenitude dos comandos, e colocamos também o fone na cabeça. Agora, pessoal, a gente vai começar a fazer os checks dentro da cabine de comando para iniciar a operação. Eu começo pelo Safety Check. Na realidade, esse check já foi realizado, porém eu repasso só para garantir as informações. Então vamos lá, começo pelos documentos, a gente já sabe que eles estão dentro do avião, se a master está off, se o magneto está em off, se as luzes estão todas desligadas, se o rádio também está desligado, se o tubo de pitot está limpo, se os flaps estão recolhidos, se o extintor foi checada a validade, se ele está travado, está tudo correto, e a gente também repassa a informação de combustível e quantidade de óleo presente na aeronave. Então tudo isso eu passo para o instrutor e a gente só, como eu comentei, não é um cheque, a gente só confirma as informações, só repassa para ver se está tudo ok. Feito isso, agora sim a gente começa a realizar os checklists. O primeiro então é o Before Start Checklist. Cockpit Preparation Completed. Assento ajustado, o cinto ajustado e travado, circuit breaks estão todos para dentro, ao WIN, fuel selector open, a master a gente vai ligar ela agora, o beacon, que é o farol, né, a sinalização, a gente liga também, as luzes de navegação também a gente liga. A parte de quantidade de combustível, a gente não pode confiar no instrumento. Então, como a gente já mediu, a gente já sabe qual a quantidade que a gente tem, a gente só repassa essa informação. E, por último, a gente verifica as portas, a gente fecha e trava. Agora iniciaremos o check de partida do motor. Então colocamos o magneto em both, a gente coloca a mistura para rica, a gente abre a mistura 100%, a gente coloca o aquecedor de carburador na posição fria, o throttle, que seria o acelerador, a potência, a gente coloca ela em 1/4. Mas como é a primeira partida do dia, a gente faz 3 vezes, vai até o fim e volta, 1, 2, 3, e deixa aberta apenas 1/4 para dar a partida. Seguramos no freio do avião, verificamos a área de hélice, a gente vê se a esquerda está livre, frente livre, direita livre, e vamos fazer a ignição do motor. A gente vai bater agora na ignição. Quando a gente der a partida no motor, colocar a ignição para on, a gente já fica com a mão na potência para já trazer aceleração para 1000 RPMs, e ao mesmo tempo também a gente já verifica a pressão de óleo. Se não subir a pressão de óleo, a gente apaga o motor no mesmo momento. Então deu a partida, já traz para 1000 RPM e já bate o olho lá se temos pressão de óleo. No caso temos, tudo ok, segue checklist.
Verificamos também a temperatura do óleo, ela vai demorar um pouco para subir, mas faz parte agora nesse momento do nosso check. E ligamos o alternador do avião. A partir do momento que você liga o alternador, a gente também verifica o ammeter, o amperímetro, ele tem uma luz, se ela apagar quer dizer que está tudo ok. Então apagou a luz, checado, e por último nesse check a gente vê o giro de sucção, o vácuo do avião. Agora iniciaremos o After Start Checklist, ou seja, depois da partida, o check depois da partida do avião. Nele verificaremos se todos os instrumentos do motor estão no verde, se a temperatura está ok, se temos o RPM. Bom, enfim, a gente verifica tudo, se está tudo no verde, se está tudo correto. Ligamos o rádio, a gente coloca na posição on, já seta ou a frequência que a gente quer utilizar, e também coloca o transponder em standby e a gente coloca no número 2000. Bom, pessoal, como a gente tem que aguardar um momento até o motor do avião aquecer, perto aí dos 10 minutos, nesse momento a gente usa para fazer o checklist de táxi. A gente verifica as luzes, coloca conforme necessário, a gente vai fazer o check de freios ali na frente, então nesse momento não dá para a gente fazer, realmente é só durante o táxi, mas dá para a gente verificar os comandos de voo, tanto o aileron, profundor, então a gente movimenta eles, vê se está tudo ok, seta o flap na posição de decolagem, que no caso é 10 graus, e por último a gente também faz os ajustes dos nossos instrumentos de voo, como por exemplo o altímetro, a gente ajusta ele para a altitude de 1920 pés, que é a altitude do nosso aeroporto. Enquanto o motor ainda estava aquecendo, a gente realizou o briefing de decolagem, a gente conversou sobre os procedimentos, é algo muito importante da gente ter decorado para as aulas, para o voo, porque é uma parte fundamental do voo, né, muito importante, então a gente estava falando sobre ele. A gente começa fazendo o briefing, a gente verifica o circuito, a perna do vento, perna base, final, a gente também olha para a oposta, vê se tem alguma aeronave ali na pista, ouvindo para pouso, a gente realiza a fonia, alinha com o eixo da pista e neutraliza os pedais, aplica toda a potência gradualmente, solta os pés do freio, inicia a corrida de decolagem realizando o call-out das velocidades, a gente verifica se até o primeiro terço da pista se temos speed alive, se o segundo terço, se a gente chegou nas 50 milhas por hora, a gente roda a aeronave com 65 e sobe com 70 milhas, e aí uma das questões mais importantes, né? Em caso de pane abaixo de 500 pés, a gente procura local de pouso em frente e realiza as curvas de no máximo 45 graus. Em caso de pane acima de 500 pés, a gente avalia o retorno para a pista se possível. E em caso de pane real, o instrutor ele assume todo o comando da aeronave e o aluno auxilia conforme solicitado. Então isso, como eu comentei, a gente deve ter já decorado na cabeça para que caso haja algum problema, a gente saiba certinho como agir. Bom, depois de tudo isso, realizamos a fonia Fox Alpha Oscar acionado no pátio geral, segue até o ponto de espera da cabeceira 35. Nesse momento, então, a gente aplica um pouco da potência e nós iniciamos o táxi até o ponto de espera da cabeceira 35. Aqui a gente também vai fazer o check dos freios, então a gente freia primeiro com uma roda direita, depois com a roda esquerda, depois a gente aplica os dois freios juntos, verifica se está tudo ok. E como vocês vão reparar, a gente também vai fazer um pouco de slalom, a gente vai para um lado
da pista, depois para o outro, para um lado, para o outro. Para que fazer isso? Para mim pegar um pouco de sensibilidade nos pedais, porque novamente é o terceiro voo, a gente não é familiarizado ainda 100% com a operação, então para a gente ir pegando esse feeling, a gente vai aplicando esses exercícios. Procuramos também sempre estar de olho nos instrumentos do motor para ver se continua tudo ok, é o green, e logo no ponto de espera a gente vai começar a fazer outro checklist, que é o Before Takeoff Checklist, ou seja, um check antes da decolagem. Chegando então no ponto de espera da 35, nós iniciamos o Before Takeoff Checklist. Seguramos no freio, verificamos a posição do flap, se ele está em 10 graus. A gente mexe no trim, a gente coloca ele na posição de decolagem. Verificamos os rádios, se está tudo certo. Verificamos o altímetro, se ele está ajustado. Também falamos a quantidade de combustível e o tempo de voo que nós temos. Colocamos a potência para o RPM chegar em 1.800 rotações. Verificamos novamente os instrumentos do motor, se todos estão ao green. E fazemos o teste então de mistura. A gente corta a mistura, espera a RPM cair próximo de 1000 RPMs, a gente coloca a mistura na posição de rica. Após o motor se recuperar, chegar novamente a 1800, a gente corta novamente, faz isso de novo, volta para rica e vê se o motor não vai apagar, se não vai ter nada de diferente. A gente mexe no aquecedor de carburador. Quando a gente coloca ele na posição de aquecimento, o motor não pode cair mais do que 50 RPMs, e posteriormente também a gente já faz o teste de magnetos. A gente traz para o magneto esquerdo, ele não pode cair mais de 175 RPMs do both para a posição esquerda e também 175 do both para a posição direita, ou seja, de ambos juntos trabalhando. Quando você traz ele só para o esquerdo ou para o direito, ele não pode abaixar de 175 RPMs. Verificamos o giro de sucção, o ammeter novamente, trazemos o motor para a posição idle, a gente traz ele para a posição com menos potência possível, e é onde ele vai girar ali de perto de 600 ou 800 RPMs apenas, e a gente verifica se ele não apaga. Agora sim a gente começa a verificar o circuito, a perna do vento, a perna base, final, a oposta. A gente realiza a fonia, a gente pergunta, coordenação Piracicaba, alguma aeronave com intenção de pouso imediato, espera ver se tem alguma resposta, se alguém tem intenção de pousar. Não tendo essa resposta, ou se não tem nenhuma aeronave com intenção de pouso imediato, a gente então coordena. Papa Romeo, Foxtrot, Alpha Oscar, inicia o táxi até a cabeceira da 35. Colocamos as landing lights em posição on, ou seja, a gente liga as luzes de pouso, coloca o transponder na posição out, ajusta o heading, que é o rumo, e verifica novamente se as portas estão fechadas e travadas. E aqui novamente a gente vai fazendo exercício de slalom, passando entre as faixas no chão, para pegar mais sensibilidade nos pedais e acostumando melhor com a aeronave até chegar na cabeceira.
Nesse momento a gente faz mais uma vez um checklist antes de decolar. A gente verifica se a seletora está aberta, a mistura rica, se os magnetos estão em both, se as landing lights estão on, se o alternador está ligado. E aí realizamos a fonia. Fox Alpha Oscar inicia a corrida de decolagem pela 35, reporta livrando o eixo. Como comentamos durante o briefing, os pedais já estão alinhados, a gente está com o pé no freio, a gente aplica toda a potência no motor, tira os pés do freio, busca sempre o meio da pista, até chegar no primeiro terço da pista, a gente observa o Speed Alive, vê se a aeronave está pegando velocidade, no caso sim, buscamos sempre a centerline, sempre de olho na velocidade. No segundo terço da pista, a gente verifica se a gente já está com 50 milhas, e agora, quando bater 65, a gente roda a aeronave e tira ela do chão, decola com aproximadamente aí 70 nós ou mais. Fazemos então a decolagem, tiramos o avião do chão, já podemos também reportar na fonia, né? Fox Alpha Oscar, fora de solo pela 35, e assim vamos começar então o nosso voo. Fora de solo pela 35, vai reportar de noite. Nessa primeira fase do voo, na parte de subida, né, a gente tem que prestar muita atenção em manter o avião no eixo da pista. Como que a gente pode fazer isso? A gente tem que buscar uma referência, tanto quanto no espelhinho, esse espelhinho que fica em cima do painel, é como se ele fosse um retrovisor, então você olhando por ele, você enxergaria a pista. Outra forma de a gente achar uma referência seria olhando para nossa frente, achar uma referência no terreno e manter o nariz da aeronave ali. E por último também a gente tem a opção de utilizar da bússola. Agora, quando a gente atinge 400 pés de altura, a gente começa o procedimento de apagar farol, a gente vai recolher o flap, também vamos tirar um pouco da potência do motor, porque estava acelerado tudo para decolagem, então a gente tira um pouquinho da potência e também compensamos o avião, para que ele continue subindo sem a gente fazer nenhum esforço ali em cima do manche. Quando chegamos em 500 pés, a gente pode livrar o eixo da pista e a gente aproveita também no mesmo momento faz a fonia. Então, Fox Alpha Oscar livra o eixo da pista 35 seguindo para o setor nordeste e com ascensão de 2.000 para 3.500 pés. Não sei se vocês repararam, mas nesse voo em relação aos outros, eu já estou fazendo até esse momento quase tudo sozinho. Então a gente, claro que ainda tem instrução do instrutor, ele vai fazer as correções, vai nos auxiliar, mas nesse voo, essa parte aí de decolagem até esse momento, tudo feito praticamente sozinho. A gente no primeiro vídeo recebeu muitos comentários negativos, né, do pessoal falando que eu não estava segurando direito no manche, que eu não estava com a mão na potência, se o instrutor não tinha falado. Galera, o instrutor falou tudo, tá tudo no vídeo. Foi falado sim, só que realmente eu tava com muito medo. A gente não tá falando de um carro no chão, a gente tá falando de um avião voando. Então eu estava realmente com muito medo de atrapalhar o instrutor voar, entendeu? Tinha até um pessoal que queria me reprovar na minha primeira aula de voo. Vai entender a cabeça desse pessoal, né, galera? Mas, enfim, eu acho que a gente tá melhorando sim. Eu tô muito mais tranquilo nesses voos.
eu já tô conseguindo pilotar muito mais, eu já tô me sentindo muito mais livre dentro do avião. Ah, por que sua mão não tava segurando bem o manche? Galera, o avião é apertado, eu ainda tava me adaptando ao avião. Mas nesse momento, acho que já deu até para reparar como eu tô bem mais solto ali dentro, já tô conseguindo fazer todas as manobras com muito mais precisão. Tem muita coisa que a gente precisa melhorar nesse voo em si. Eu percebi que durante as curvas, tanto curva de baixa, de média, eu ainda vario um pouco a atitude da aeronave. Eu subo às vezes um pouco o nariz do avião durante a curva, ou eu deixo o nariz afundar. Por quê? Porque eu também estava cometendo um erro. Eu ficava a todo momento olhando só nos instrumentos, no climb, altímetro, e não pode, a gente tem que sempre olhar também no horizonte. Quando o instrutor fala, mantenha o nariz na linha do horizonte, tudo isso aí, a gente tem que fazer porque os instrumentos têm um delay. E eu só olhando ali, o avião acabava sempre afundando ou ganhando mais altitude. Então agora a gente vai afinar esse voo para que ele saia muito mais liso e muito mais preciso. Estávamos aí então em cima do setor que a gente chama de setor de manobras, né? E agora a gente começou a fazer algumas curvas, repetindo as curvas das aulas passadas. Curva de 90 graus, curva de 180, curva de 270. E como que faz essas curvas, né? Por exemplo, vai fazer uma curva de 90, a gente pega uma referência na ponta da asa. Vamos supor, se a curva for para a direita, a gente pega uma referência na ponta da asa direita, a gente olha para o solo, vê alguma coisa ali, e traz o nariz do avião na direção daquela nossa referência. Então isso é uma curva de 90 graus. Baixa inclinação, a gente só coloca a pontinha da asa também ali, mais ou menos na direção do horizonte. Média inclinação, a gente inclina a aeronave um pouco mais. Eu também, sei lá, tenho esse erro toda curva, eu puxo um pouquinho mais, eu sempre puxo ali para média inclinação. É uma característica minha que eu também preciso melhorar, mas sempre dessa forma. Curvas de 180 graus, o que seria curva de 180 então? É você virar 180 graus. Praticamente, se você está indo, você virar totalmente ao contrário e voltar. Como que você faz isso? Você pega uma referência na ponta da asa, do lado que você vai fazer a curva, vamos supor novamente uma curva para o lado direito de 180, então você pega uma referência na ponta da asa do lado direito e traz a ponta da asa esquerda naquela referência que você pegou. Então assim você faz a curva de 180. E então a gente fez algumas curvas, né? A gente sempre vai repetindo o que a gente aprendeu nas aulas passadas. Então a nossa missão, a gente ainda tem que fazer essas curvas, né? A gente ainda tem que treinar. E nesse voo, como eu comentei no início do vídeo, a gente vai adicionar uma nova curva, que é uma curva de grande inclinação. Então não vai ser mais de baixa, não vai ser mais de média. Agora também a gente vai adicionar a de grande. Até então a gente não fez nenhuma, mas logo o instrutor vai mostrar e a gente vai começar a fazer. Voo reto e nivelado. Nesse momento você pode ver que a gente até soltou os comandos para ver se o avião estava com alguma tendência. Então assim, também isso faz parte da nossa aula, manter a aeronave voando reto, sem nenhuma mão no comando. Modo de dizer, pessoal, é sem a aeronave estar com nenhuma tendência de subir, de descer, tudo no padrão. Pessoal, ainda nesse voo vocês vão ver bastante o nariz da aeronave se perder um pouco durante a curva, porque como eu comentei, eu estava só olhando nos instrumentos. Então esse voo ainda, as curvas não vai ficar 100%, mas é uma coisa que a gente já conversou e já afinamos para os próximos voos.
então o instrutor vai nos ensinar como que faz a curva então de grande inclinação. Ele vai pegar uma referência ali na ponta da asa direita e vai rolar a aeronave iniciando a curva. Essa curva já não é tão tranquila quanto as outras, você já sente bastante, já puxa alguns Gs, né? Eu acho que essa curva não chega a dar uns 2 Gs ainda. Mas assim, galera, é bem diferente do que a gente está acostumado da nossa vida fora da aviação. Então é uma curvinha que a gente já sente bem na barriga o avião puxar. Então ele entrou ali numa curva para o lado esquerdo, para o lado direito, agora entrou numa curva para o lado esquerdo. Praticamente ali o montante da asa, ó, ele fica em paralelo com o solo. Então a gente pode usar ele ali como referência, aproximadamente aí dá uns 45 graus, né, de inclinação. E agora sim, ele passa novamente o comando para mim e eu inicio a curva. A gente estava iniciando mais uma curva de grande inclinação para o lado esquerdo da aeronave. E eu fiz uma coisa errada. Eu peguei uma referência na nossa frente e eu ia trazer essa referência na ponta da asa direita. Só que quando eu comecei a puxar o avião para o lado esquerdo, essa inclinação fez com que eu perdesse a minha referência visual. Então por isso que existem algumas regras e quando a gente quer fugir, a gente acaba se perdendo. Lembrando que isso não tem nenhum problema ali durante a aula, mas é algo que eu já aprendi que eu não posso fazer. Aqui novamente o instrutor assume o comando para nos mostrar novamente para a gente aperfeiçoar e corrigir os nossos erros durante a curva. Eu acho que eu não estava apertando muito a curva, eu não estava torcendo tanto o avião quanto deveria, então ali ele fez mais uma demonstração.
pessoal, se vocês olharem do lado esquerdo do avião, ali embaixo pela janela, vocês vão ver que tem uma pista de pouso. Essa pista é de uso agrícola e a gente vai fazer o uso dela para mais uma missão do nosso voo, que é aprimorar o voo retangular. Então, para fazer essa aproximação, a gente precisa vir a 3.000 pés, no nosso caso, né? A gente estava voando a 3,5, então a gente abaixou para 3. A gente, quando está paralelo com a cabeceira da pista, a gente tira a potência, a gente traz a potência para 1.500 RPMs, a gente acende o farol de pouso, colocamos flap 10 e compensamos a aeronave. Precisamos também manter o visual com a pista para fazer o julgamento de rampa. Vamos fazer agora 2 curvas de 90 graus à esquerda para a gente chegar na cabeceira. Nessas aproximações, nossa principal preocupação é manter a velocidade de 70 nós. A gente não mexe na potência, e sim só no manche. Com a atitude da aeronave, a gente consegue controlar a velocidade. Entramos aí então para mais uma curva à esquerda e logo à frente já dá para ver a pista de pouso. Nessa primeira aproximação minha, a gente já viu que daria para concluir esse pouso perfeitamente e eu acertei a rampa. Agora o instrutor assume o comando e seguimos com a remetida. Nesse momento, então, após a remetida, o nosso objetivo é voltar a fazer o voo retangular, se manter no circuito ganhando altitude. A gente precisa ascender para 3.000 pés. Galera, são muitas coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo, então aqui houve alguns erros, eu vou passar para vocês o que aconteceu. Bom, vamos lá. Primeiro, eu não peguei nenhuma referência para sair e manter no eixo da pista, foi um erro meu mesmo. Porque junto com tudo isso, eu também tinha que lembrar de apagar o farol, subir o flap e compensar também a aeronave. A gente precisa manter o avião subindo, sempre com o nariz no mesmo lugar. Lembrando que eu ainda, nesse momento, nesse voo, eu fiquei olhando para os instrumentos e não estava pegando nenhuma referência visual, então teve bastante variação. E quando a gente começou as curvas, já que é um voo retangular, 2 curvas a gente precisa fazer de 90 graus à esquerda. Então essas curvas, que também faz parte da nossa missão, é curva subindo com o avião, né? Vocês vão perceber uma grande variação, vocês vão perceber que o instrutor também corrige bastante a aeronave, por conta de tudo isso que eu comentei. Então, quando a gente terminou essas curvas, elas saíram feias mesmo, ficou uma curva bem feia, o instrutor corrigiu várias vezes em relação à posição do nariz, como eu não estava olhando para o horizonte, apenas ali pelos instrumentos, e ele tem um delay, então não chegou, lógico, a dar stall nem nada disso, estava longe disso, mas iria levar a. Então, o instrutor várias vezes colocou a mão no comando e corrigiu. A gente terminou as curvas fora do paralelo, né, do aeródromo, ficou feio, mas nada demais, galera. Assim, é só algo que a gente precisa refinar muito. E o bom do vídeo, da gente gravar, é que a gente consegue ver todos esses erros e corrigir futuramente. Então, para quem é contra o vídeo, eu sou super a favor, porque é aqui que a gente vê as falhas, os erros, e a gente consegue aprender e corrigi-los.
questão que nos atrapalha. Não se esqueçam do vento. Ele joga o avião para todos os lados e também tira ele a todo momento da posição. Chegando novamente agora paralelo à cabeceira da pista, a gente vai refazer todos os procedimentos que eu falei anteriormente e vamos fazer mais uma aproximação. Que eu comentei anteriormente, eu esqueci de falar para vocês, mas a gente também tem que realizar a fonia, falar o que a gente está fazendo, que a gente entrou no circuito, que estamos na perna do vento, que a gente está girando base, que a gente está no final. Então, esqueci, mas tinha que também, ao mesmo tempo, falar tudo isso. Bom, como vocês viram aí, a gente chegou novamente ali para fazer o pouso. Foi mais uma rampa que, na prática, eu acertei. Tá? Então teria um pouso completo ali com sucesso. Porém, estava errado. O que estava errado? Eu não fiz curvas de 90. Eu fui olhando, fui curvando e eu não fiz o procedimento da forma correta. Então o pouso iria acontecer sem perigo, com sucesso, tudo perfeito, porém fora do padrão. E na aviação existem padrões a ser seguidos, então esse está errado. Então vamos decolar novamente, fazer a remetida, na verdade, e vamos seguir o nosso voo. Indo todos aqueles procedimentos que eu disse anteriormente. Segue no eixo da pista, deu 400 pés, apaga farol, recolhe flap, tira motor, compensa a aeronave, mantém em subida, realiza fonia, não deixa o nariz subir ou abaixar demais, entrou na curva também, mantém o avião subindo sem mudar a inclinação e assim continuamos a nossa aula. Para mim parar de olhar só para os instrumentos, né? Ele percebeu esses meus erros e estava me ensinando, me aconselhando, me mostrando a forma correta de voar, mostrando que os instrumentos eles têm bastante delay e se a gente voar só olhando para eles, a gente perde referências e as curvas, que era por isso que estava saindo feias, digamos assim, elas estavam saindo de forma errada. Então ali ele me mostrou e a partir daí, então, agora a gente tira a referência só apenas ali dos instrumentos e eu começo a olhar mais para fora, sentir um pouco mais o avião. Se mantendo no circuito, a gente então ingressa para mais uma aproximação.
sei se eu comentei anteriormente com vocês, mas essa descida em curva, ela também é um objetivo a se cumprir na nossa missão. Então essa aproximação, nem só a aproximação é o nosso objetivo final, mas como fazer essa aproximação, a forma de descer com o avião, onde colocar o nariz, manter na velocidade, isso é o que realmente importa. Como vocês viram, né, a gente fez essa aproximação, mais uma que deu super certo, a gente estava retinho ali com o eixo da pista, então também daria para pousar 100% aeronave, foi com grande aproveitamento, deu tudo certo. Agora a gente arremeteu e vamos continuar o voo seguindo todos aqueles procedimentos que eu falei anteriormente para vocês. Para aproveitar um pouco mais o tempo restante do nosso voo, continuamos treinando as curvas. Todas essas curvas foram curvas em subida, então sempre mantendo o nariz do avião para cima para a gente chegar novamente aos 3.500 pés.
Chegando agora a 3.500 pés, realizamos novamente a fonia para continuar se comunicando com as outras aeronaves próximas. Então falamos Fox Alpha Oscar, segue no setor de manobras nordeste a 3.500 pés. Depois de mais algumas curvas, o instrutor nos pede para manter o voo reto e nivelado. Pede para a gente fazer a compensação do avião e tirar as mãos do comando para ver se está tudo ok. Agora vamos deixar o setor de manobras e vamos voltar próximo do aeroporto para já ingressar no circuito. Realizamos então a fonia. Papa Romeo Foxtrot Alpha Oscar segue do setor nordeste para Eco a 3.500 pés. Não sei se no vídeo dá para vocês verem, mas a gente já estava visual com o aeroporto. O aeroporto fica do lado direito antes de chegar ali na cidade. Lembrando que a gente procura sempre não ficar voando em cima da cidade por motivos, de segurança. E todo o circuito particular do aeroporto aqui da nossa cidade de Piracicaba, ele começa, a entrada dele, eu não estou com nenhuma carta aqui para mostrar para vocês, mas ele começa que a gente tem que vir do lado esquerdo da frente do avião que vocês estão enxergando. Então a gente entra pelo setor Eco, Então a gente vai abrir um pouco o voo ali para a esquerda para ingressar pelo meio do circuito.
Então a gente faz o ingresso pelo meio, olha a biruta, vê na direção que está o vento, e aí sim a gente toma a decisão ali de qual das pistas que a gente vai utilizar para pouso. Hoje estava um vento bem tranquilo, quase sem vento, mas a gente sempre vai pousar, né, e decolar contra o vento. Também a gente já vem coordenando, vem conversando com as aeronaves, a gente escutou que tinha uma aeronave que estava taxiando já para decolar também, então já vamos iniciando a descida para 3.000 pés para entrar no circuito e conversando, né, coordenando com as aeronaves locais. Fox Alpha Oscar ingressa no ponto médio do circuito a 3.000 pés. Olhando para a biruta, decidimos que vamos utilizar a pista da 3.5 para pouso, então também já coordenamos. Fox Alpha Oscar na perna do vento da 3.5. Todo aquele procedimento que vimos anteriormente traz o motor para 1.500 RPMs, acende o farol de pouso, abaixa o flap, depois compensa o avião, entra na perna base, faz fonia, né? Fox Alpha Oscar, gira a base da 3.5, tudo isso a gente vai aplicar nesse momento. Papa Romeo Foxtrot Alpha Oscar na final da 3.5, toca e arremete. Como nessa aula a gente ainda não está efetuando o pouso, então o instrutor realiza o toque e depois do avião em solo eu pego o comando novamente para fazer a remetida. Mas então todo esse momento o comando está todo com ele. O instrutor passa os comandos para mim e agora sim eu volto a voar. Papa Romeo Foxtrot Alpha Oscar tocou e arremeteu pela 3.5, reporta livrando o eixo.
agora, chegando a 400 pés de altura, a gente começa os procedimentos de apagar o farol, recolher o flap, tirar um pouquinho do motor e compensar o avião. E quando chegamos a 500 pés, a gente livra o eixo e reporta. Novamente realizamos a fonia, Fox Alpha Oscar livra o eixo da pista 35 e curvamos 90 graus para a direita. Depois da segunda curva de 90 graus à direita, a gente continua no circuito e já faz então o reporte. Fox Alpha Oscar na perna do vento da 35. Estando novamente em paralelo com a cabeceira da pista, nós começamos os procedimentos para pouso. Novamente, mais uma coordenação, Fox Alpha Oscar, gira base pela 35. Aqui eu tomei uma puxadinha do instrutor, porque eu não estava fazendo circuito retangular como era combinado. Eu entrei meio torto, então ele deu uma puxadinha em mim, pediu para me corrigir e eu fiz a correção. E aí, para a gente concluir o pouso, era só realizar mais uma vez a fonia, Fox Alpha Oscar, final da 35, segue pouso completo. E aí, passei o comando para ele e a gente pousou o avião, concretizando assim a nossa terceira aula.
gravando assim de fora para vocês, né, em terceira pessoa, já dá para mim ir falando para vocês durante o voo e mostrando todos os pontos que eu tenho que melhorar, né, meus erros. Então o vídeo é muito bom por conta disso, porque a gente consegue ver os erros onde está cometendo e depois fazer de tudo para corrigir. Mas eu acho que cada dia eu estou evoluindo mais e agora ir focando cada vez mais em deixar esse voo mais liso, bem mais bonito e sem errar nada. Uma curiosidade, não sei se vocês queriam saber sobre isso, mas era uma dúvida que eu tinha antes de começar a voar, o quanto que a gente precisava frear, né, utilizando da pista, e até esse momento a gente não utilizou o freio, a gente veio utilizar bem no final mesmo da pista. A gente corre para livrar no menor tempo possível. Então o freio mesmo, ainda mais nesse avião que a gente pousou lá no começo da pista, então a gente utiliza ele bem ali no final. Então a gente corre a pista inteira, deixa o avião fluir e utiliza o freio aqui no final. Para terminar o voo, a gente vai fazer o checklist de corte dos motores. É um check mais simples, mas a gente tem que seguir também. Primeiro a gente começa desligando todos os equipamentos elétricos, no caso o rádio e o transponder. Posteriormente a gente também mantém, tudo bem que já está, mas a gente mantém o throttle em 1000 RPMs. E empobrece a mistura, né? A gente empobrece ela, puxa ali a mistura e até o avião desligar. O avião apagando, a gente coloca os magnetos em off, desliga as luzes, desliga a master e desliga também o alternador. Muita gente me perguntou como pode apoiar o canal já que as aulas de voo são realmente caras. Então, se você sente no coração e quer contribuir, eu criei um Pix para doações solidárias. Toda ajuda, por menor que seja, vai ser um passo importante na minha jornada para me tornar piloto. Se puder, muito obrigado de coração, e vamos juntos nessa aventura. Pessoal, bônus para vocês. O jato tá decolando, vai decolar agora. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puder, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todo mundo e até o próximo voo. Fui!